Falar sobre o pós, né? Porque muito se fala que realmente Bolsonaro deve se tornar inelegível. Até ele mesmo, nesse final de semana, disse que eles já esperam esse tipo de resultado, né? Ele diz que que não tem cabimento se tornar, né? Ele se tornar inelegível, que ele já até pagou multa sobre isso, mas que eles já estão contando com isso. Até pela sua experiência, né, de manifestações, o que vai acontecer com o país caso ele se torne inelegível? Porque até a última pesquisa da Datafolha desse final de semana mostrou que 25% dos brasileiros se consideram muito bolsonaristas. Ele ainda tem um apoio forte por parte da população brasileira. Ele se tornar inelegível pode ser ainda pior ou não para a luta contra Bolsonaro? Como é que é a sua análise da reação da população brasileira com essa decisão do TSE? Fabiola, eu acredito que há todas as razões para ele se tornar inelegível. Acredito que o TSE deve decidir nessa direção. E acredito que isso é bom para o país e para o enfrentamento ao bolsonarismo. Eu não acho que o campo democrático no Brasil deva ficar acuado, com medo de reações, e por isso acabe justificando anistias, acordos. Isso só fortalece o bolsonarismo. Né? Nós estamos num momento em que o bolsonarismo já está enfraquecido por não poder usar a máquina pública como usou nos últimos 4 anos, não tem gabinete do ódio instalado no Palácio do Planalto, não tem cartão corporativo pagando motociata e impulsionamento de rede social. Ou seja, eu acho que a lei tem que ser cumprida. E o efeito disso tem um efeito, você tem razão, tem um efeito, digamos como dizia o Vicente Mateus, ilustre ex-presidente do Corinthians, é uma faca de dois legumes. Né? Você tem, de um lado, o efeito, digamos, de enfraquecimento do bolsonarismo, né? Porque ele derrotado, ele inelegível, começa a entrar numa briga terrível embaixo para ver quem que vai querer disputar esse espaço, aí vai brigar o Tarcísio com o Zema, com a Michele, com o filho do Bolsonaro, ou seja, começa a criar uma disputa no bolsonarismo e eu acho que também desanima parte dos seguidores mais fiéis. Por outro lado, você tem razão, isso pode levar a uma radicalização e a uma ofensiva do núcleo duro extremista do bolsonarismo, eventualmente até com manifestações de rua, com tentativas de violência e tudo mais. Mas mesmo que se possa ter esse efeito rebote, é muito importante que o TSE cumpra o seu papel e eu acho que isso não pode parar por aí, inclusive, viu, Fabiola? Eu acho que o Ô, Bolsonaro Boulos, inelegível não pode ser também o encerramento de uma história. O Bolsonaro tem que mas responder criminalmente por tudo que ele agora, fez no país. Boulos, isso que você falou, né, do rebote, alguns dentro do próprio PL analisam que Bolsonaro vai ser até melhor como cabo eleitoral do que como candidato. Que isso pode ter, de certa maneira, até um lucro, porque Bolsonaro tem toda uma polêmica. De repente, um candidato que tenha um pouco menos de polêmica, eles falam, pensando até em 2026, por exemplo, um Tarcísio com o apoio de Boulos. Com o apoio de Boulos. Não, Pelo amor jamais! de Deus! Um Tarcísio com o apoio de Bolsonaro, perdão. Eu tô lendo Boulos aqui na minha frente, saiu Boulos. Mas um Tarcísio com o apoio de Bolsonaro. Então, o fato, assim, ele se tornar inelegível pode ter lucros. Você consegue enxergar isso, não? Não enxergo, Fabiola. O bolsonarismo é um movimento extremamente personalista. A capacidade de transferência do Bolsonaro não é a mesma do Bolsonaro como candidato. Aliás, isso não acontece apenas com o bolsonarismo. No caso do bolsonarismo, acho que é ainda mais forte, porque ele é a representação máxima desse movimento. Né? O movimento é em torno dele. Tem